Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado por esse dia, pela noite, cuidou de nós, né? Cuidou do nosso sono. Enquanto a gente dormia, Deus cuidava de nós. Eu falo, obrigado, Pai, cuida dos nossos netos, filhos. Que Deus abençoe a vida de todos, seja alcançado todos, né? Para que um dia a gente possa estar todos juntos na glória do Deus Pai. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse momento especial em que abrimos a Tua Palavra e através da Tua Palavra, desse maná diário, o Senhor vem nos ensinar, nos trazer caminho. Oh, Pai, obrigado pelo cuidado, pelo amor derramado por cada um de nós. Amém, aleluia, amém. Bom dia, graça nós te damos, meu Deus. Hoje, dia 7 de outubro de 2025, mais um dia, mais um ano, quase terminando o ano, nós já estamos no mês 10, nós te louvamos e bendizemos por todas as coisas que o Senhor faz. Rosângela, guarda, protege. Bom dia, irmã. Bom dia, Rosângela. Porque o Senhor nos guarda, nos protege, que o Senhor nos dá vida e o Senhor nos concede a sua graça, Pai. Já nos concedeu a sua graça, seu favor imerecido, mas nós temos que te louvar e bendizer por isso. Nós estamos aqui, mais um dia, né? Fazendo uma live, Pai, um pequeno momento de oração. Eu sei que é pouco, mas o Senhor não precisa de nada nosso. E que a palavra chegue ao coração, e o Senhor fala assim, ó, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente espalha a palavra de Deus. E que essa palavra, né, Ana? Bom dia, irmã. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Que essa palavra pode chegar no coração daqueles que ainda não conhecem a Deus, que não tiveram essa alegria de mas andar na são muitos, presença. a gente pensa que são poucos, mas são muitas pessoas que não conhecem. E Deus alcança através da palavra, né? E a fé venha no coração dessa pessoa e ela possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como um dia a palavra nos alcançou e o Deus Todo-Poderoso veio fazer morada em mim e você, as outras pessoas também possam ser templo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Morada do Deus eterno, né? Olha que lindo, né, Rosângela? A gente tem que falar do amor de Deus. Né? A gente tem que falar assim, ó. Depois a gente vai ver, vai ter tudo a ver. Já que a Célia começou falando com do amor de Deus, da misericórdia. Tem coisa na vida da gente que assusta. A gente tem medo. Quando acontece alguma coisa, fica apavorado. Às vezes, uma doença. Às vezes, um desemprego repentino. De repente, uma decisão que você toma. Uma mudança de vida. Uma preocupação com o futuro. Geralmente, nós nos preocupamos com o futuro. O ser humano, a gente preocupa e tem que preocupar com o futuro, né? Então, tem uma lista de coisas enormes que nos fazem a gente ficar ansiosos, né? Aquela ansiedade, parece que isso não vai acabar, nossa, será que eu vou conseguir, não vai dar certo? Mas a gente tem um Deus que zela por nós. Verdade. A palavra vai falar que nós temos um Deus que não dorme, que não pisca. A palavra não é nem pisca, é pestaneja. Olha que lindo. Né? E a gente não tem que ter orgulho de ter preocupação. A gente tem que falar assim, nossa, eu não deveria estar preocupado porque Deus está cuidando de mim. Só que a gente falha, porque a gente não tem uma confiança plena em Deus. Uns acham que não são merecedores, outros acham que Deus não age, não interage. E muitas pessoas, algumas religiões, algumas seitas, ele acha que Deus, ele observa, ele não interage na nossa vida, ele nos dá o livre-arbítrio, mas eu tenho a minha crença ele dá livre-arbítrio na palavra, mas o livre-arbítrio não tem a ver com o que ele faz por nós ou não. Não, isso né? não. Viu, Rosângela? Ele cuida, a palavra vai falar dos seus filhos, ele cuida. Olha o que Davi fala no Salmo, a Célia vai ler. Salmo 61. No Salmo 61. Pode ler o Salmo 61. Pode ler o Salmo inteiro. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio uma torre forte contra o inimigo.
habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Aleluia. Olha só. Apaixonado, né? E ele está falando que Deus ele te põe num mais alto, num lugar alto para te proteger. Mas em nenhum momento ele fala que você não vai ter problema. Muito pelo contrário. Nenhum momento. Jesus falou: na vida tereis aflições, vírgula. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é o que Jesus fala? E a gente também. Perceba que nenhum lugar vai falar assim: se você orar sobre tudo, Deus vai retirar os seus problemas. Na verdade, ele vai falar que a paz de Deus vai te guardar. Eu vou pular lá para o final da minha Bíblia agora. E vou lá em Filipenses, depois dos Evangelhos, uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Está escrito assim, o capítulo 4 de Filipenses, está escrito assim, seja a vossa equidade, não é iniquidade, é equidade, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica em ação de graças. Pede. Tem uma música que fala: pede, que chegou a hora. Pede para Jesus agora. Pede para Jesus agora. Pede. Jesus uma vez ele falou: por que vocês não pedem ao Pai? Tudo que vocês pedirem em meu nome, Ele vos fará. Vocês não aprenderam ainda? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede, olha só, que excede, que é superior, que é excelente, todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. E o sentimento não, estou lendo errado, perdão. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos sim, em Cristo Jesus. Amém. E aqui no Salmo 62, no 7, fala assim: em Deus está a minha salvação, é a minha glória, a rocha minha, fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo. Em todo tempo derramarei perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Confia nele, meu povo. Confia nele. Problema. Né? Às vezes você vai pensar assim, A gente fala assim, às vezes Deus não ouve todas. Tudo. Deus não perde nada. Né? Você tem um problema grande, então você tem um problema relativamente pequeno para Deus. Se você sonda acha que é muito né? grande, Você acha que é muito grande, muito, ninguém pode resolver, só Deus, é só Deus mesmo. Deus resolve. Ele vai, né? Mas se você tem um grande problema, talvez seja porque você tem um Deus pequeno. Deu para entender o que eu estou falando? Vou dar um testemunho. Espera aí, aqui. Célia. Deixa eu só completar essa frase. Tá. Se você tem um grande problema, talvez é porque você tem um Deus pequeno. Deu para entender? Deu, Célia, para entender? Deu. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos, é o dono de tudo, do universo, ele que criou tudo. Então, para de escutar gente que fala que tem um príncipe para cada planeta, você não é merecedor, aí eu não tenho merecimento, por isso que eu estou doente. Você está doente porque você é humano, você é de carne e osso, e é nosso DNA. Eu fui visitar um amigo meu ontem. Eu não fui lá como visita, fui prestar um serviço que ele me pediu um socorro e eu fui a Franca. Dá para você vir em Franca? Eu falei, eu vou. Ele falou para mim, eu estou fazendo hemodiálise, cara, e o médico já falou que eu vou fazer o resto da vida. Eu falei, mas tenha fé, é uma pessoa cristã. Ele falou, eu não cuidei da minha pressão,
E, às vezes eu ia fazer hemodiálise com 80, 90 anos, mas agora eu vou ter que fazer agora e porque eu não cuidei da saúde. Agora, veja bem, Deus tem culpa? Não, nada a ver. Deus pode pôr a mão? Pode pôr a mão e vai pôr a mão. Vai cuidar dele. Para isso que Deus deixou médicos, cientistas, gente que deu inteligência, que nós somos animais inteligentes, para criar, para desenvolver remédio, para curar, para sarar. E a gente vai tocando a nossa vida e não é por isso que você vai falar, não, eu não me por que questionar. Não existe isso, né? Quando o salmista escreveu isso, desde os confins da terra, Davi que escreveu, eu clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. É o versículo 2 que a Célia leu ali. Amém. Quando eu clamo a Deus, Ele me dá a sua paz, a sua saúde, o seu cuidado sobre a nossa vida. Amém? A Célia vai falar, olha, cortei ela. Não, vou dar um testemunho, deixa a conexão, vou dar um testemunho. Quando eu tinha 15 anos, 16, eu fiquei sem emprego. E eu ajudava minha mãe, porque minha mãe é 5 filhas e separada, né, sem marido. 5 meninas. E só minha mãe trabalhava. E eu comecei a ajudar minha mãe bem nova, bem novinha. Todas nós começamos bem nova a trabalhar. E eu já tinha trabalhado antes no mercadinho, só que o mercadinho fechou. E eu fiquei desempregada. E eu lembro que eu sentei num lugar, bem na frente da minha casa, tinha uma fossa mesmo. E eu sentei ali, olhei para o céu e no meu pensamento, eu falei a Deus, Deus, precisava tanto do emprego, o Senhor sabe que a gente necessita, Pai. Mas foi na hora, assim, sabe, eu estava falando, na hora, atrás de mim, a minha vizinha Helena, ela morava atrás da minha casa e era cerca de madeira, não era... Era de ripa. Era de ripa. Aí ela me chamou Célia, eu falei, oi, ela falou assim, eu arranjei um emprego para você. Eu quase caí dura, porque eu tinha acabado de falar com Deus. E ninguém sabia, porque eu falei no pensamento, eu não abri a boca. Eu tinha pedido para Deus em pensamento. Aí eu falei assim, aonde? Ela falou, numa boutique. Eu falei, como, gente? Como que uma pessoa que mora num barraco, que não tem um chuveiro para tomar banho, não tem um shampoo para lavar cabelo, não tem uma roupa, como vai trabalhar numa boutique? Pensa isso. Aí eu pensei assim, falei, Helena, mas como que eu vou? Ela falou, não, nós já arrumamos tudo. Eu falei, o quê? Ela falou, tudo, você não precisa se preocupar com nada. Vai do jeito que você tá. E lá a gente vai te arrumar. Falei, tá bom. Eu lembro disso, ó. Ela me deu dinheiro para mim trabalhar da semana. Olha, a Helena. E quando eu cheguei lá, a irmã dela que trabalhava lá, me deu roupa, me ajudaram. Ensinaram a me maquiar, ensinaram a usar até desodorante, como usar roupa, como maquiar, como tudo. Me ensinaram. E todos, a dona, todo mundo ali. Dona Nair. Sabe assim, abriram uma conta para mim numa loja de calçado Picholé. Calçado chique, gente, que eu nunca tinha visto Tem igual. Tem até hoje. Só calçado de couro. E me ensinaram, sabe assim, me levaram num cabeleireiro. Ai, gente, eu fico pensando assim... Agora vale a pena falar o nome dessas pessoas, para que Deus... Deus. Como que Deus coloca pessoas boas na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar, para nos ensinar. Deus ali, né, Edna? Mão poderosa de Deus. A mão poderosa de Deus estava ali naquele momento e eu vi claramente. Então eu fui tão ajudada, tão amada, tão querida, tão ensinada por eles. Eu até choro. Todas elas. A Célia, lá tinha uma Célia, a irmã dela, Isabel, a minha patroa, Dona Nair, muito boa, rica, a mulher era riquíssima, mas uma pessoa tão simples e me ajudou tanto.
E principalmente a Helena, as irmãs dela. As irmãs dela tiveram tanto carinho comigo, de me ensinar. Ela teve a preocupação de pedir um emprego para mim, de explicar a situação que eu vivia. E é Deus. Sabe por quê? Eu me coloquei em oração. Eu não conhecia, como que eu falo? É que a gente não saía de casa, que a gente era muito Eu não novo. eu não ia numa igreja, não tinha uma religião, mas eu tinha o Deus Todo-Poderoso. E eu sabia que eu tinha o Pai ali, eu sabia que o Pai estava ali para ouvir minha oração. E eu coloquei na mão dele, falei, Pai, eu preciso tanto de um emprego, tanto. E na hora o Pai me respondeu. Você já tinha saído da nossa fábrica, né? Já. Nessa época, irmãos, a Célia já tinha trabalhado numa firma comigo, eu já trabalhava, a gente já conhecia. A gente tinha apenas, nessa época, acho que eu tinha 15 anos, né, Célia? É, mais ou menos, né? É. Então, olha como que Deus põe a mão. Não, você tinha 16. Não, 16. Então, Deus, ele põe a mão. Tudo isso que a Célia passou, eu lembro. Por quê? Porque a gente já namorava, porque a gente já namorava antes desse tempo. Nós que eles namoravam. Então, nós namoramos bastante tempo. Nós namoramos até... A Célia fez 21, né, Célia? Até os 21 anos. Eu casei com 21 anos. A Célia casou com 21 anos, eu casei com 24. E essas coisas, é bom ficar guardada na nossa memória, porque nunca a gente esqueça da nossa mão sobre a nossa vida. Como Deus veio entrando na nossa vida de uma forma tão especial, tão especial. O dia que eu pedi a casa para ele, a casa própria, né? A gente, 3 anos de casado. E a pessoa pediu a nossa casa, que a gente morava de aluguel, 2 cômodos que a gente morava de aluguel. O filho dele ia casar. E o banheiro era lá fora ainda. Só que o filho do dono ia casar e queria a casa. E a gente tinha 3 meses para sair da casa. E o Elcio ficou apavorado, porque falou, como, né? Para onde? O que a gente faz? E eu tinha guardado um dinheiro, sem o Elcio saber. Dentro de um envelope, eu tinha guardado um dinheiro. E eu mostrei pro Elcio, falei, aqui, ó, tem um dinheiro aqui. E o Elcio saiu, e se acredita, e eu orando, pedindo para Deus, Deus, coloca uma casa lá perto da casa da minha mãe, olha, lá pro lado da minha mãe. E eu orando assim, o Elcio saiu, encontrou um amigo, e eu pensei que ia dar para comprar um terreno. E a gente comprou 2 cômodos para morar. Saímos do aluguel para nossa casinha, 2 cômodos. E tinha no fundo, tinha um barracão e uma garagem. E foi tão bom. Não é? Dali nós conseguimos comprar outra casa. Quando saímos de lá, com aquele dinheiro, deu para comprar 2 casas aqui. E Deus é maravilhoso, gente. A mão. A mão de Deus, Ele vai trabalhando de uma forma especial, assim, sabe? Você entregando para Deus. Ele sabe tudo que você está passando, mas fala com Ele. Não importa. Deus quer que a gente esteja, que a gente converse com Ele, que a gente fale com Ele, né? E Deus ouve os pensamentos. Porque o dia que eu pedi meu emprego, eu não abri minha boca. Eu só falei com Ele em pensamento. Falei, Pai, me dá um emprego. E veio na hora. Aleluia. Então esse Deus é poderoso. A casa compramos na hora. Não foi, Elcio? Foi no mesmo dia, gente. Entende isso? É maravilhoso. Você imaginou num dia de hoje, você guardar dinheiro em cima do guarda-roupa, poder sair, comprar... Agora a gente não guarda mais não, viu? Uma casa. Agora não dá para guardar, né? Era a mão de Deus mesmo. Era a mão de Deus, né? Hoje, agora a gente tem aqui uma lista de pessoas enfermas, precisando de nossas orações. Então vamos nos unir em nome de Jesus Cristo, pedindo ao nosso Deus Todo-Poderoso que ponha sua mão poderosa sobre a vida da Juliana, do João, da Emanuele, do Antônio, do Arthur, da Maria Emília, do Fernando, da Dani, da Ângela, do Ocimar, da pastora Anice, do Hélio Israel, da Renata, da Raquel, do Hermes e da Zilda, da Camila e da Inês, da Ivani Rodrigues, da outra Camila, do Arthur, do Samuel, do Cauê, do Mário Oliveira, da Tatiane, do Paulo, do Gabriel, da Nádia, da mãe da Nádia, da Dona Maria, do Brian, da Ana, da Lourdes, do Miltinho e da Luciana, em nome de Jesus. Mas a gente orou pelo Hélio Israel, né, que ele fez uma cirurgia
E depois, Eva, você dá notícia dele pra gente, né? Ele operou a cabeça, o Hélio, e a gente está orando aqui por Em ele, nome de entregando Jesus. ele na presença de Deus Todo-Poderoso. A dona Lourdes, a mãe do nosso pastor Maurinho, estava na UTI. Você não colocou Dona Lourdes? Tá aí sim. Tá? A gente está orando pela dona Lourdes, tá aqui. né? Pedindo que Deus Todo-Poderoso, que ela possa voltar para casa. Ela é tão linda, tão animada, meu Deus. E ela possa estar em casa logo, né? Se Deus quiser, tá bom? Orando por todos, pelas nossas famílias, consagrando as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, nosso marido, né? Tem o tio da Júlia, não sei o nome do tio. O tio da Júlia, vô da Júlia. É vô da Júlia. Vô da Júlia, que está com ferida no corpo todo. Uma coceira. Ore por ele, irmãos. Ontem a Júlia, uma mocinha, ela pediu para que a gente orasse pro vô dela, só que ela não mandou o nome do vô. E ontem eu mandei recado, ela não mandou de volta. Mas orem por ele, tá com uma coceira no corpo inteiro, não consegue, né, nem dormir, nem Mas a gente pode repreender daqui, em nome de Jesus, sabe por quê? Teve um dia que eu fui num amigo meu, ele falou, eu estou com uma coceira, mostrou a pele para mim, estava tudo escamando. Eu bati o olho e falei, isso daí é alergia de remédio, de tanto medicamento que você toma. E ele foi para Ribeirão e o médico suspendeu os remédios e ele sarou. Ele está em coma induzido, tá? Para desinchar. Se Deus quiser, Deus é normal, é para ficar quieta a pessoa. Amém. Pai, amém, amém. Em nome de Jesus, Senhor, a gente não conhece o vô da Júlia, mas nós vamos visitá-lo, orar por ele, mas nós vamos orar agora, nós repreendemos todo o mal dessa vida, seja lá o que for. O Senhor coloca a tua mão poderosa, porque o Senhor é maior do que todas as coisas, o Senhor é maior do que toda alergia, o que seja. A gente não sabe o nome, a gente não, nem o médico não diagnosticou, mas o Senhor pode diagnosticar e curar. Cura sem medicamento, Pai. Em nome de Jesus, coloca a sua mão poderosa. Nós repreendemos todo o mal. Se foi alguma coisa feita, se foi alguma alergia, o que quer que seja, ele seja curado para a tua honra, para a tua glória. Assim nós entregamos todos os nomes que estão nesse caderno, todos os nomes. O Senhor coloca a sua mão poderosa. E esse rapaz que está internado, que fez a cirurgia do cérebro, está em coma induzido, que ele fique normal, perfeito, para a sua honra, a tua glória, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Coloca a tua mão poderosa sobre a dona Lourdes, porque ela é uma pessoa idosa. E a gente sabe que as pessoas idosas são mais frágeis, mas que o Senhor cuide dela, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Colocamos o nosso dia, o nosso trabalho nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é o nosso guardador, é o nosso ajudador, e pedimos que o Espírito Santo venha nos fazer companhia em nome de Jesus. Amém e aleluia. Irmãos, a minha mãe, ela tinha uma alergia, um vermelhão no corpo inteiro, uma coceira. E a minha mãe, ela não era cristã, ela não tinha religião, não. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, eu vou no benzedor. Eu falei, mãe, para com isso, mãe, deixa eu orar pela senhora. Não, deixa que eu vou no benzedor. Foi no benzedor, benzeu. Aí chego lá, a mãe tá com a coceira. Eu falei, não adiantou? Não adiantou. Falei, mãe, deixa eu orar. Tanto que nós assistimos, ela quer orar, ora, vai. Eu chamei meu sogro, minha sogra, nós fomos para lá. Na sala dela, nós impusemos a mão nela. E foi bem assim, ó, em nome de Jesus, Pai, lava ela da cabeça aos pés de todo esse mal. Amém. Ela, é essa a oração? Falei, mãe, é assim que Deus cura, né? A gente não precisa, né, fazer aquele discurso. Deus cura, né? E ela ficou toda desconfiadinha, tudo. Aí meu sogro, minha sogra foi embora, nós fomos embora. No outro dia, eu ia todo dia lá tomar um cafezinho com ela. 9 horas da manhã, eu cheguei na casa dela lá. E a minha mãe toda desconfiadinha. Eu falei, o que foi? Ela falou, você não vai acreditar. Eu falei, o que, mãe? Ela falou, olha o meu corpo. Sarou. Não tinha nada, parecia corpinho de bebê. Sem nenhuma marca, sem nenhuma sequela. Deus curou para minha mãe ver o poder de Deus. Porque ela desconfiava, sabe assim, ela era bem desconfiada. E ela viu o poder de Deus naquele mesmo instante. Ela viu sendo curada.
Então é Deus Todo-Poderoso que cura, liberta e não precisa de tantas aquelas orações, não. Às vezes você fala, nossa, pedi para a Célia orar e é assim, então é assim, irmãos. Deus ouve as nossas orações na simplicidade, no amor, com o coração, tá bom? Maria, te amo, um beijo. Eva, te amo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, Maria, Eva, Edna, todo mundo que entrou. A irmã, lá, a vizinha do Bia, ai meu Deus, Rosângela. a Rosângela. Rosângela, Deus te hoje a Roselina abençoe. entrou, mas a dona Ana entrou, Pai do Senhor, a Edna. Deus te abençoe, Ana. Deus abençoe. Eu vou falar a benção apostólica para a gente trabalhar. E hoje está com uma carinha de chuva, né? Será que vem? Podia vir, né? Para dar uma limpeza nesse ar, nesse clima. E hoje é uma terça-feira, hoje tem núcleo. Tem núcleo. Quem quiser participar com o núcleo, a dona Ana, eu sei que vai. A Edna vai, se A Deus Edna, o quiser. Paulinho, eu, a Célia, pastor Estamos fazendo Nilson. estudo. Então, irmãos, é assim, ó. Davi, ele falou, o Senhor me prepara, o Senhor me põe no monte mais alto para que eu seja guardado, protegido. E nós também, a gente tem esse direito, Deus, ele quer nos ajudar. Se nós pedirmos, ele vem e faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Todos dizem, Amém. Deus é por nós. Quem será contra E nós? agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. vai Amo impedir. vocês, meninas. Pai do Senhor Jesus, um abraço a todos, Fiquem fiquem na com paz, Deus. bom dia Amém. e Chuva de bênção.